Irmãos queridos, um bom dia para todos vocês. Nós vamos hoje retomar as exposições bíblicas sobre o Evangelho de João. Então você que está nos visitando pela primeira vez, ou você que está pouco familiarizado com a vida, com o dia a dia da nossa igreja, gostaria que soubesse que no domingo é costume na nossa igreja fazer uma análise de livros inteiros da Bíblia, e isso através de pregações em série. Nós acreditamos que esse é o método mais honesto de se proclamar a palavra de Deus numa igreja. Isso porque é a Bíblia que pauta o púlpito. O pastor não é livre para ficar pensando também na Bíblia suas passagens favoritas. Ele é forçado, conforme se costuma dizer, a pregar todo o conselho de Deus. Então, é um método que foi usado largamente por homens como João Calvino, Martin Lloyd Jones, entre tantos outros. Você pode, voltando para os primórdios da Reforma Protestante, você vai encontrar Martinho Lutero pregando livros inteiros da Bíblia, verso por verso, expositivamente. Então é isso que nós vamos retomar a partir de hoje. No ano passado nós paramos no último verso do capítulo 6, e agora então nós vamos retomar o Evangelho de João, e a partir de hoje, dando início à análise do capítulo 7. Então vou pedir que os irmãos abram a Bíblia, no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 7. E um outro fato também que eu creio que eu posso destacar é que essas exposições, além de serem fruto de um trabalho árduo que eu procuro cumprir em respeito à igreja e por temor a Deus, ela envolve também o contato com a história do cristianismo, porque eu não venho para o púlpito com base apenas na minha análise pessoal do texto inspirado. Então, o que eu faço é estudar o texto, procurar chegar às minhas conclusões, mas jamais venho para o púlpito sem saber o que foi falado sobre o texto nas mais diferentes fases da história do cristianismo. Então eu estou aqui também com o suporte, com a luz lançadas ou lançados por homens como João Calvino, como William Hendrickson, como F.F. Bruce, como o bispo anglicano J.C. Ryle, entre tantos outros. Então, ao mesmo tempo, a igreja está tendo contato com o que de melhor temos à nossa disposição na tradição cristã. Portanto, tudo isso tem como objetivo ajudar a nossa querida igreja a ter contato com o texto bíblico, sem mediações, sem condicionamentos, deixando a Bíblia falar. Então, haverá domingos, tal como os irmãos puderam perceber nos anos anteriores, em que teremos no púlpito uma passagem de consolação. Então é meu propósito trabalhar duro para que possamos extrair o máximo de consolação possível do texto inspirado. Mas muitas vezes nós vamos nos deparar com passagens que nos confrontam. Há textos da Bíblia que têm como objetivo transformar as nossas vidas do ponto de vista da nossa conduta, da nossa relação com Deus, da nossa relação com o próximo. Então, nessas horas, eu acredito que é meu dever também deixar a Bíblia, de uma certa forma, nos ferir, a fim de que nós possamos ser curados. Tá bom? Então vamos lá para João, capítulo 7, verso 1. Todos acharam?
João, capítulo 7, versículo 1. Vamos orar? Pai Santo, nós pedimos a Ti que a partir de agora, o Teu Espírito nos assista, de maneira que possamos ter acesso ao que o Espírito Santo comunicou aos cristãos da primeira geração, aqueles que tiveram contato direto com os apóstolos, mas também nós rogamos a Ti, Senhor, que possamos fazer com esmero, com fidelidade, com integridade intelectual, essa transposição, Senhor, que consiste em aplicar o que foi falado há 2000 anos, à nossa realidade concreta, de maneira, Senhor, que possamos ouvir a Tua palavra comunicada a nós, Senhor, apresentando-nos, portanto, os desafios do Evangelho para o tempo presente das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, afasta de nós as nossas transgressões, ó Deus, e que tenhamos uma manhã na qual a Tua presença se torne perceptível entre nós, que o nosso coração se aqueça de uma forma maravilhosa nesta manhã, Senhor, ouvindo Tua palavra, ó Deus, e ao mesmo tempo experimentando aquele desejo ardente de viver para o Teu louvor, e isto a partir da contemplação da Tua beleza. É o que pedimos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Verso 1 de João, capítulo 7. Passadas estas coisas, então, após aquele diálogo extraordinário com os discípulos, no qual o apóstolo Pedro foi o principal interlocutor, tendo declarado: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Após toda aquela deserção que houve, com homens e mulheres largando a Cristo, porque não conseguiam mais digerir a sua mensagem, diz a Bíblia que o Senhor Jesus continuou a andar pelo norte de Israel, na chamada região da Galileia. Agora, o que nos chama a atenção nessa passagem é o motivo pelo qual o Senhor Jesus se dedicou ao trabalho de pregação, de operação de milagres, no norte de Israel, recusando-se, portanto, pelo menos temporariamente, a se dirigir para o sul, a se dirigir para a região da Judéia, onde se encontra, na verdade, até hoje, Jerusalém. O texto declara a seguinte coisa na parte B do verso 1: porque não desejava percorrer a Judéia, não desejava ir para o sul, não desejava ir, por exemplo, para Jericó, para as cercanias do Jordão, não desejava subir até Jerusalém, visto que os judeus procuravam matá-lo. Visto que, muito provavelmente essa interpretação, que os judeus, os moradores da Judéia, tinham a intenção de matar Cristo. Então nos chama aqui a atenção o fato de que Deus assumiu a forma humana, se manifestou à humanidade de modo encarnado, de maneira que os homens puderam ver a sua glória na face de Cristo, revelou àquela geração o seu amor, a sua verdade, a sua sabedoria, e contudo, pessoas com a Bíblia aberta em suas mãos, identificavam Jesus como um falso profeta e tensionavam matá-lo. Então vocês observem o quanto que nós precisamos pedir graça a Deus para que uma instituição como essa
não nos deforme. Daí a importância da igreja jamais manter um relacionamento acrítico com uma pessoa como eu. Porque o que esta passagem está dizendo é que pessoas profundamente religiosas, frequentadoras do templo, frequentadoras de sinagoga, que mantinham contato, vamos assim dizer, com os pastores do seu tempo, foram levadas a odiar a Cristo e desejar, portanto, a sua morte. Não há mínima dúvida que, quando paramos para pensar num fato como esse, nós somos levados a considerar também o estado de alma da humanidade. O que ocorre dentro de nós que nos leva a sufocar a verdade, a destruir a verdade, a matar a verdade? Porque quando a verdade se manifesta, mesmo na plenitude da sua beleza, nós somos capazes de ignorá-la e até mesmo bani-la das nossas vidas, silenciando a sua voz. Portanto, observem que o que essa passagem está dizendo é que nós, seres humanos, sofremos de um mal do qual nós não nos damos conta, que relaciona-se ao estado do nosso coração, cuja sede é o nosso coração, e que é capaz de perverter as nossas análises racionais. Aqueles homens, portanto, foram levados a acreditar que Jesus Cristo, o Salvador, o Cordeiro de Deus, o Redentor, era contra eles. Eles não identificavam em Jesus a mais plena, profunda, radical manifestação do amor de Deus na história. Então vocês vejam que o Evangelho declara é que a verdade existe, os seres humanos têm acesso a ela, contudo, veja só, o nosso comportamento não é tão racional quanto nós imaginamos. De maneira que nós podemos olhar para a verdade e, em razão de interesses inconscientes ou até mesmo conscientes, somos movidos a sufocar a verdade, não permitindo, portanto, que ela nos confronte, transforme as nossas vidas. Então aqui nós nos deparamos também com outro fato que tem uma aplicação prática na sua e na minha vida, do ponto de vista do tratamento que nós vamos receber do mundo, na exata proporção em que nossas vidas se tornarem semelhantes à vida de Cristo. Porque vejam só, se aquelas pessoas se mobilizaram para matar a verdade, não há a mínima dúvida que quanto mais nós nos aproximarmos da verdade, não apenas intelectualmente, mas a encarnando, mais nós seremos objeto da mesma repulsa sofrida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que significa, portanto, que é impossível ser cristão e não sofrer perseguição. E que, certamente, abro um parênteses aqui para dizer, em todos os comentários bíblicos que eu li, até onde minha memória me ajuda, sobre esta passagem, os comentaristas foram unânimes em dizer que se pessoas que não conhecem a Cristo mantêm conosco
in totum, uma relação sem conflito, ou seja, que faça com que essa gente, num ponto ou outro, da forma como vivemos, ou daquilo que falamos, sinta repulsa pela sua e pela minha vida, alguma coisa de profundamente equivocada está presente no nosso cristianismo. Porque a verdade se manifestou, e os homens quiseram matá-la. Não há mínima dúvida que quanto mais nós expressarmos essa semelhança a Cristo em nossas vidas, mais nós vamos lidar com a oposição daqueles que não amam a verdade. A perseguição, portanto, é inevitável na vida da igreja. Verso 2. Ora, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima. Essa festa fazia parte das 3 principais festas do calendário judaico. Festas que moviam o povo de Israel a fazer peregrinação a Jerusalém. A festa dos tabernáculos é uma das festas mais bonitas, mais festivas, porque, por um lado, elas representavam a celebração do final da colheita. Todo, portanto, o trabalho do povo hebreu, investido nos campos da Palestina, veja só, era naquele período, mês de setembro, mês de outubro, objeto de celebração em razão da colheita final. Agora, ao mesmo tempo, era o momento de celebração do cuidado providencial de Deus durante a travessia do povo de Israel pelo deserto após a libertação no Egito. E eles dramatizavam essa gratidão fazendo a seguinte coisa, algo muito bonito. Eles armavam tendas do lado de fora das suas casas, no quintal, nas ruas, dramatizando aquele período em que o povo de Israel também viveu em tendas, em cabanas, durante a travessia do deserto, período no qual o cuidado providencial do Deus da aliança havia se manifestado de modo inequívoco na vida do povo de Israel. Então era um período de profunda celebração, em que o povo trazia à memória, repito, o cuidado providencial de Deus pelo seu povo. Então era um momento de festa, um momento de celebração, um momento de dupla ações de graça, na qual o povo celebrava a Deus pelo pão que chegava à mesa, e o povo celebrava a Deus pela libertação operada no passado, logo após, repito, a libertação da escravidão no Egito. Então, ora, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Há muito debate aqui sobre o grau de parentesco desses irmãos. Os católicos acreditam que essa passagem está falando dos primos de sangue do Senhor Jesus. Grande parte da tradição protestante acredita que a passagem está falando sobre os filhos de José e Maria, aqueles que Maria gerou após o nascimento virginal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o texto diz que os seus irmãos se dirigiram a ele. Então nós estamos falando aqui de pessoas, quer sejam primos, quer sejam irmãos literais de sangue, que conviveram intimamente com Cristo. Impressionante o que o texto tem a dizer a seguir sobre a condição espiritual desses irmãos. Olha o que a Bíblia declara. E lhe disseram:
deixa este lugar. Que lugar? Deixa o norte. Deixa este lugar que, do ponto de vista político, econômico, cultural, religioso, não se compara ao que um ministério exercido, por exemplo, na Judéia, pode representar para a vida de uma pessoa como você. Porque a vida pulsava na Judéia. Ali estava Jerusalém, a cidade de Davi. Ali se encontrava o templo. Ali ensinavam as principais autoridades do mundo teológico judaico. Então, o que os irmãos de Jesus estão dizendo? Sabe, sai do norte, sai do anonimato, sai dessa região onde o que acontece não tem a repercussão do que ocorre em Jerusalém. Então eles procuraram o Senhor Jesus para lhe dizer: deixa este lugar, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Portanto, manifesta estes sinais publicamente, de maneira que estes que moram na Judéia, que vivem na Judéia, fora essa quantidade imensa de homens e mulheres que estarão em Jerusalém a fim de participar da festa dos tabernáculos, quer dizer, manifesta o teu poder entre eles, a fim de que todos o conheçam, a fim de que todos se sujeitem aos teus propósitos, aos teus planos para a vida de Israel. Pode ser que eles estivessem pensando, àquela altura, numa libertação de natureza política. Eu não me sinto muito livre para ser dogmático com relação a isso. Essa era uma expectativa muito presente no judaísmo dos dias de Jesus. Eles aguardavam um libertador político, alguém que viesse para livrar Israel do jugo do Império Romano. Bom, independentemente da motivação desses irmãos, o que a Bíblia deixa claro é que eles julgavam que o que de melhor Jesus poderia fazer pelo seu ministério, do ponto de vista da amplitude, da extensão, do alcance, era mudar a geografia da sua atividade missionária. Repito, saindo do norte, saindo da Galileia, saindo da região do Mar da Galileia, de Betsaida, saindo de Nazaré, região, por sinal, belíssima, e onde o Senhor Jesus começou o seu ministério, que ele então saísse de lá e se dirigisse para Jerusalém, especialmente Jerusalém. Eles estavam pensando: para que os teus discípulos vejam as obras que fazes, para que tu não vivencies o que está vivenciando agora, porque o Senhor Jesus estava administrando uma grande debandada, com vários discípulos se apartando de Cristo por força do conteúdo da sua mensagem. Aquelas pessoas, quando começaram a perceber para onde a relação com Cristo as estava levando, e quando começaram também a tomar consciência de aspectos da mensagem de Cristo, que até então desconheciam, aquelas mesmas pessoas tomaram a decisão de se apartar de Cristo. Portanto, fica aqui uma grande lição para você e para mim. Que lição é essa? Vamos dizer que nos próximos dias eu passe por uma experiência profunda na minha relação com Deus. E que nos próximos domingos essa igreja tenha no seu púlpito um homem melhor, um homem mais santo, um homem mais parecido com Cristo, e que revele um nível maior de compromisso com as Sagradas Escrituras e
consequente disposição de pregar a palavra de Deus, ainda que isso escandalize pessoas. O que pode acontecer é que gente que está aqui entre nós tome a decisão de nunca mais voltar. Já disse para vocês em outras ocasiões, e penso que vale a pena mencionar, uma das frases mais conhecidas do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que foi um dos poucos pastores da Alemanha que fizeram resistência ao nazismo. E Bonhoeffer, portanto, naqueles dias de decepção com a igreja, na qual muitos luteranos apoiaram Adolf Hitler, foi levado a dizer a seguinte coisa: se os pastores passarem a pregar a palavra de Deus, tal como está registrada nas Sagradas Escrituras, os que estão ouvindo irão embora, e outros aparecerão para ouvir. E o que esses irmãos do Senhor Jesus queriam era uma manifestação do poder de Cristo tão extraordinária na Judéia, que não acontecesse com aqueles simpatizantes não plenamente convencidos da pregação de Cristo, o que aconteceu com os discípulos da Judéia, que a partir de um ponto do contato com a verdade de Cristo, decidiram, portanto, romper relacionamento com o Senhor Jesus. Então, queridos, deixa eu fazer uma pausa aqui. Todos nós corremos o risco de procurar domesticar a fé, de fazer com que Cristo se converta a nós, em vez de nós nos convertermos a Cristo. E todos nós temos os nossos problemas particulares com as Sagradas Escrituras. E passagens da Bíblia que mexem com o nosso interesse pessoal direto. Daí, portanto, a importância imperiosa de você se aproximar deste livro, o mais despido possível daquilo que condiciona a sua leitura da palavra de Deus. Porque caso contrário, pode acontecer de todos nós, isso ocorre muitas vezes com igrejas inteiras, de um transe coletivo. Simplesmente você encontra numa igreja qualquer centenas e centenas de pessoas servindo a um ídolo chamado Jesus Cristo. Não canso de repetir, a palavra Jesus esvaziada do seu conteúdo não significa nada. E se transforma num ídolo com o qual nós mantemos uma relação idólatra das mais difíceis de identificarmos. E isto em razão do fato de estarmos adorando a um ídolo chamado Jesus Cristo. Pensamos que estamos nos relacionando com Cristo, quando na verdade nós mantemos relação com uma ficção. Um Cristo que não existe. Verso 4. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público. Não há ninguém que queira se tornar famoso e ter acesso a uma grande audiência que realize os seus feitos em oculto. Eles entendiam, portanto, que o Senhor Jesus se manter no norte de Israel
representava, portanto, o Senhor Jesus, de uma forma insensata, se recusar a estar num lugar mais estratégico, no qual, portanto, a sua popularidade poderia se espalhar por toda a Palestina e por toda aquela região do planeta. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realizes os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, vá agora para Jerusalém. Esse é o momento, essa é a hora, essa é a oportunidade. Pessoas de todo Israel, hebreus que moram em outras nações, homens e mulheres, habitantes de cidades da bacia do Mediterrâneo, estarão nesses próximos dias, era mais ou menos de 15 de outubro até 21 de outubro, nesses próximos dias, essas milhares de pessoas estarão em Jerusalém. Vá para lá, é o momento de você adquirir visibilidade. Bom, é possível pessoas que nos são caras, pessoas da nossa intimidade, pessoas muito próximas a nós, serem usadas pela força das trevas para nos desviarem do propósito de Deus para as nossas vidas. E por que assim? Porque o diabo se manifestar na nossa vida com tridente, chifre e rabo seria muito alarmante. Aqui nós estamos falando de gente que era muito cara para Cristo. E tentando pautar Cristo. E sugerir a Cristo aquilo que elas consideravam o que de melhor Jesus poderia fazer a fim de se tornar uma figura pública em Israel. Jogando, portanto, com esse desejo que nos é inerente de visibilidade. O desejo de ser visto, o desejo de ser amado, o desejo de ser honrado. Então, observem, portanto, e aqui eu abro um parênteses para falar dessa questão da identidade. É característica da modernidade, do chamado pensamento moderno, do espírito que hoje está presente no mundo ocidental. O conceito de identidade está relacionado à expressão dos nossos sentimentos. E que nós somos autênticos e fiéis à nossa identidade quando nós manifestamos livremente o que sentimos. O que a gente nunca para pensar é por que sentimos o que sentimos. A quem estamos servindo? Quem está pautando a nossa vida? É interessante, Tim Keller, num livro que eu acabei de ler, estou relendo, Preaching, que ele trata sobre o tema da pregação, ele falando sobre esse tema da identidade e a sua relação com o púlpito. E ele dizendo que se você voltasse alguns anos na história, até o período dos vikings, você encontraria homens dizendo que a eles cabia expressar a sua virilidade, a sua força, a sua coragem e derrubar o inimigo. E que toda a ideia de um homem ir para a cama com outro homem era coisa completamente absurda. A cultura viking, expressar a identidade, era partir para o confronto. Era
golpear o opositor. E manter-se macho. Hoje, se você vem para a cultura presente no mundo ocidental, a coisa se inverteu. Esses sentimentos de agressividade, em geral, são controlados por nós, enquanto julgamos que nunca melhor expressamos a nossa identidade do que quando damos vazão aos nossos apetites sexuais. Sem quererem entrar no mérito da questão, o que Tim Keller destaca é a seguinte coisa: como que a nossa identidade é socialmente construída. E como que nós precisamos de uma referência externa, santa, absoluta, a fim de que nós não sejamos pautados pela cultura. Você se sente livre, quando na verdade tudo o que você está fazendo é se sujeitar ao lobby daqueles que comandam o cinema, daqueles que comandam as telenovelas, a música e o que é escrito nas revistas e nos jornais. Verso 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. O que significa, portanto, o seguinte: vamos dizer que ocorresse aqui um apocalipse nesse culto. A palavra apocalipse tem o sentido de revelação. Quando ocorre um apocalipse na Bíblia, ocorre uma revelação. Por isso que no inglês o nome do livro não é Apocalipse, é Revelation. E aí então você pudesse ver Cristo manifestado na sua glória, na presença dos seus anjos. À luz de uma passagem como essa, isso não garantiria a sua conversão, nem a minha conversão. Ver paralítico andar, cego recobrar a visão, na Bíblia nada disso é definitivo para a conversão de um homem e de uma mulher. Se essa visão não for decodificada pelo Espírito Santo, jamais haverá conversão. Jonathan Edwards, num dos seus sermões mais comoventes, declara a seguinte coisa: tanto o é, que na segunda vinda de Cristo, ele virá na sua glória, na companhia de todo o exército angelical. Os ímpios o verão e nem por isso se converterão. Por isso que todos nós precisamos desesperadamente dessa obra do Espírito Santo, que os teólogos calvinistas chamam de regeneração. É um milagre que ocorre no coração, antes de ocorrer na mente. Porque a mente nada mais é do que serva do coração. O que é o coração? O coração é a sede dos nossos pensamentos, é a sede dos nossos sentimentos, é a sede das nossas vontades. O coração é aquilo que representa para a sua e para a minha vida o que mais nós amamos. Aquilo que você e eu temos como excessivamente precioso. E tudo aquilo que nós temos como excessivamente precioso, produz em nós afeições que são correspondentes a essa inclinação, a essa disposição de alma. Se o coração não ama Deus, não vê excelência em Deus, não tem encanto por Deus, veja só,
não há a mínima dúvida, e hoje está a psicanálise aí na pessoa de Freud para confirmar essa doutrina do cristianismo, dizendo que as avaliações racionais seguirão a inclinação do coração. Prestem atenção, por exemplo, na intervenção federal que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Por que que a esquerda, in totum, está contra a intervenção? Porque todos os membros de um partido político estão contra a decisão tomada pelo governo federal. Dizem, por exemplo, que no jogo de ontem, eu não vi o jogo, o Botafogo foi roubado. Não sei se a torcida do Flamengo está convencida disso. A do Botafogo está absolutamente certa que o time foi escancaradamente, mais uma vez, roubado. Como explicar o juiz apitar a falta e uma torcida ser levada a vaiar e a outra aplaudir? Não somos tão racionais quanto pensamos, ensina o cristianismo. E nesse sentido, a pós-modernidade, com as críticas, ou eu não gosto muito do termo pós-modernidade, eu prefiro modernidade tardia. E as críticas que essa modernidade tardia faz à modernidade iluminista dos séculos 18 e 19, sabe? É uma crítica profundamente cristã. Vocês viram o verso que nós examinamos no domingo passado, profundamente pós-moderno, sob um aspecto ou característico da crítica que a modernidade tardia faz à modernidade de Voltaire, nos seus primórdios. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E lá estavam os irmãos de Jesus, testemunhando os milagres de Jesus. Cerca de 30 anos de contato com a santidade de Jesus. E nem por isso se converteram, vieram a se converter somente depois da ressurreição de Cristo. O que prova, portanto, que não são os livros, ou o testemunho de milagres, ou até mesmo as manifestações da bondade de Deus em nossas vidas, os milagres que Ele opera, que nos levarão à conversão. A conversão é uma obra monergística, levada a cabo pelo poder soberano do Espírito Santo, e é o poder soberano do Espírito Santo que nos permite interpretar os fatos de modo evangélico. Sem isso não há salvação. E aqui está o exemplo: os irmãos de Jesus não eram convertidos. E por não serem convertidos, procuraram apresentar a pauta do mundo a Jesus. Qual é a pauta do mundo? Qual é a pauta do mundo? Você não pode ser ignorado. Você tem que ser famoso. Você tem que ser reconhecido. Você tem que ser o centro da festa. Você tem que ir para Jerusalém. Foi o que os irmãos de Jesus disseram para ele. Eu vou parar no verso 9. Disse-lhes, pois, Jesus. Que resposta. O meu tempo ainda não chegou. O que ele está dizendo? O Pai ainda não testificou no meu coração que eu devo subir agora para Jerusalém. O meu kairós não chegou. Eu não fui levado a entender pelo Espírito Santo que é da vontade de Deus que eu suba com vocês para Jerusalém, a fim de participar da festa dos tabernáculos. O meu tempo ainda não chegou. O que significa, portanto, o seguinte, olhem só.
A maior característica do caráter de Cristo é a sua obsessão de fazer a vontade do Pai e de não dar um passo na vida sem o amém do Pai. De maneira que as orações de Cristo se constituíam num verdadeiro monólogo, uma vez que ele pedia ao Pai aquilo que de antemão o Pai queria fazer através da sua vida. Então aqui ele declara: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. À luz do contexto, e levando em consideração os 2000 anos de estudo dessa passagem, cujo material produzido em parte eu tive acesso, a interpretação desse versículo é a seguinte: o meu tempo ainda não chegou. O Pai não testificou no meu espírito que eu devo subir com vocês hoje para Jerusalém, que eu devo ouvi-los. Eu não consigo identificar a mensagem do Pai naquilo que vocês estão comunicando a mim. Agora, o tempo de vocês está sempre presente. Vocês não enfrentam na vida, vamos assim dizer, os problemas que eu enfrento. Vocês podem ir para Jerusalém a hora que entenderem, porque vocês não cogitam a vontade do Pai. Vocês não têm interesse em discernir o propósito do Pai. Então, o tempo de vocês está sempre presente. De certa forma, vocês são livres para decidir, para ir ou para ficar. Eu não tenho esta liberdade, porque a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos queridos, esqueçam a ideia de liberdade. Enquanto a nossa vida não for pautada pela vontade do Pai, se a nossa vida não é pautada pela vontade do Pai, se nós não trabalhamos duro para discernir a vontade do Pai, se nós não estudamos este livro para ajustar as nossas afeições à vontade do Pai, quem está mandando em nós, a quem nós estamos servindo? E qual é o fundamento da construção da nossa identidade? Imagine isso. Você está sendo marionetado por pensadores franceses, por pensadores alemães, por cineastas, por cantores, escravo do seu ethos, escravo do tempo presente, e que faz, portanto, que morar no Rio de Janeiro, morar em Paris, morar em Bangu, para você não tem diferença. É tudo uma questão de gosto, é tudo uma questão de onde eu poderei obter mais visibilidade. Não canso de repetir a experiência do meu companheiro de turma, Ronaldo Lidório. Recém-casado, não tomou a decisão confortável que eu tomei de ser pastor no Rio de Janeiro, mas que pegou a sua mulher, atravessou o Oceano Atlântico e foi para a tribo dos Concombas plantar uma igreja, a qual ele plantou, mas não sem ter contraído 23 malárias. Estávamos na mesma sala de aula, morando um quarto de frente para o outro. Os mesmos sonhos, os mesmos ideais. E aprove a Deus, em vez de se dirigir para mim, se dirigir para ele. E dizer o seguinte: eu quero você e a sua noiva na África, entre os Concombas.
de onde ele não saiu enquanto não plantou uma igreja com 2.000 membros e não criou o Novo Testamento do Concomba. Ele é o autor do alfabeto Concomba. Isso é um privilégio de poucos missionários. Ele é o João Ferreira de Almeida dos Concombas. Olha, quando eu olho para a vida do governador Sérgio Cabral, cuja insanidade ficou clara para mim no encontro que nós tivemos no Palácio Guanabara, por ocasião da morte de um menino em Ipanema. Ele havia saído da boate Baronete e tinha levado um tiro desferido por um segurança, que o atingiu nas costas. Eu fui para a frente do palácio para fazer uma daquelas manifestações. Como havia muita imprensa, o governador pediu para que eu subisse, juntamente com a família do menino morto em Ipanema e mais a família de uma outra criança que tinha sido morta em Guadalupe. Subimos. Sentamos à mesa, ele na cabeceira, a família de Guadalupe, minha frente, à esquerda do governador, a família de Ipanema à sua direita, ao meu lado, à minha esquerda. Assessores, pessoas em pé, observando tudo, anotando tudo. E eu vejo ele se virar para a mãe do rapaz morto em Ipanema e dizer a seguinte coisa: puxa, eu fiquei sabendo que seu filho era Vasco. Pô, mas que pena, Roberto Dinamite acabou de ganhar as eleições, se ele tivesse vivo ia estar feliz da vida com a vitória do Dinamite, agora o presidente do Vasco. Eu fiquei petrificado. 16 milhões de pessoas nas mãos de um menino. E que, segundo o seu advogado agora, diante das sentenças que recebeu, na verdade, está perante uma pena de morte. Não há chance dele sair da prisão. Nós estamos todos aqui expostos a tomar o mesmo caminho numa extensão maior ou menor, vivenciando tragédias diferentes em áreas diferentes das nossas vidas. Veja só, enquanto nós não nos tornarmos surdos por uma frase, por uma sugestão que foi feita há 2.000 anos ao nosso Salvador. Tudo isto te darei, se curvado diante de mim, me adorares. A questão é, quem está pedindo esse culto de você e de mim? Dinheiro? Fama? Poder? Sexo? E eu pergunto, dentre estes que estão exigindo de você e de mim essa fidelidade, que estão apresentando o script da nossa vida, quem é capaz de bancar aquilo que promete? Por isso, aqui está o cerne da verdadeira espiritualidade, da imitação de Cristo, da vida sujeita à vontade do Pai. O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Para vocês não faz diferença entrar no trabalho, largar o trabalho. Para vocês não há diferença entre ser hétero, bi ou homossexual, não faz diferença. Mas para mim é essencial
sujeitar a minha vida à vontade do Pai. Não pode o mundo odiar-vos. Isso é interessante. Não pode o mundo odiar-vos. Você não é um problema na sua universidade, no curso de doutorado que está fazendo. Você não é um problema para nenhum amigo moderno ou pós-moderno. Você é considerado uma pessoa afável, querida por todas. Algo está errado com o seu cristianismo. Se você não sabe o que é ser insultado por causa do nome de Cristo, ou perseguido por causa da justiça, você não está vivendo o cristianismo. Olha lá, o mundo não pode odiar-vos, porque como que o mundo vai odiar o que é seu? Como que o mundo vai ter ódio para aquilo que sanciona os seus apetites, que justifica os seus valores, que aplaude as suas realizações? Não pode o mundo odiar-vos. Não tem como essa gente querer fazer com vocês o que está querendo fazer comigo. Para vocês não tem problema subir para Jerusalém. Para mim é um problema. Porque ir para lá pode significar eu morrer nessa festa, quando na verdade o Pai quer que eu morra na Páscoa, não na festa dos tabernáculos. Não pode o mundo odiar-vos. Essa semana o jornal O Globo me procurou pedindo, era mais ou menos 6 horas da tarde, eu tinha que entregar um artigo às 8. Como eu estava dirigindo, eu não pude enviar o artigo. E isso para que eu fizesse um contraponto ao ponto de vista hegemônico, referente a uma discordância relativa à opinião do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que declarou que os usuários de droga do Rio de Janeiro bancam o crime. Por que o Globo me procurou? Porque eles sabem do que eu penso. Não há lei, por mais draconiana, estúpida que exista, que justifique eu enviar dinheiro para a compra de munição, fuzil e pistola. Um amigo meu falou, eu não tinha como escrever. A minha ideia é hoje, à noite, como eu não vou pregar hoje à noite, eu vou escrever um artigo, vou mandar e vamos ver se eles vão publicar. Mas um amigo meu falou, Antônio, isso não vai dar efeito nenhum, ninguém vai deixar de usar drogas, ninguém vai deixar de usar drogas no Rio de Janeiro e você vai ser objeto do ódio de muita gente, porque todos pensam o contrário. E pensam o contrário por quê? Eu não entendo isso. É moralmente um equívoco você comprar camisa, calçado, calça de empresas que usam do expediente da mão de obra escrava. E você ver pessoas propondo boicote. Esses dias propuseram um boicote a uma grande grife por aí, eu não me lembro qual, dizendo, não compre a Zara. Não compre na Zara, porque a Zara está usando mão de obra escrava. Mas não tem problema nenhum eu comprar aquilo que vai ser usado para aquisição de munição. Aquele meu dinheiro ser usado para comprar um fuzil, para matar um policial, para acertar a cabeça de uma criança dentro de uma favela. Não pode o mundo odiar-vos. Quando a sua presença, onde você se encontra, não representa confronto. Você não é luz que faz os olhos das pessoas começarem a arder. O mundo não pode odiar-vos, mas a mim me odeia. Porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más.
Entenda, nós não estamos aqui diante do discurso de um moralista. Para Cristo, ser tarado, ter um harém, ter 5 amantes, ser homossexual, ser um ébrio, ser abstêmio, ser de direita, ser de esquerda, pouco importa. Porque o seu propósito é levar homens e mulheres a se reconciliarem com o Pai e viverem para a glória do Pai. E sem essa reconciliação, sem esse perdão, a partir do qual o homem é levado a viver para a glória de Deus, pouco importa o que você faça da sua vida. Na verdade, as suas virtudes nada mais representarão, como alguém já disse, do que vícios esplêndidos. É muito interessante ir para a favela e ajudar o pobre. Porque é algo que o faz se sentir bem. E o leva, portanto, a usar o pobre. Você não quer a sua emancipação, o que você quer é conviver bem consigo mesmo. E por isso, em 2, 3 meses de trabalho na favela, você enlouquece, porque não consegue conviver com a dificuldade de algumas pessoas, de mudar sua forma de pensar, de se tornar autora da sua própria vida, ganhar sua independência. Você vai encontrar nas favelas alguns dos vícios que nós encontramos nesse bairro. E se você não é movido a amor, mas sim a um conceito romântico sobre a natureza humana, associado ao desejo de usar o pobre para você se sentir bem consigo mesmo, não há mínima dúvida que você não vai aguentar 2 meses de trabalho num lugar como esse, de exclusão social. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Por que dá status você dizer que é budista? E não é interessante você se apresentar como cristão? Por que você dizer que é adepto do Santo Daime, mas declarar que é seguidor de Cristo? Quer dizer, você diz que é adepto do Santo Daime, nenhum problema. Você declara que é um seguidor de Jesus Cristo, e pessoas passam a vê-lo como alguém necessariamente reacionário, conservador. O que o texto está dizendo é que o motivo deve-se ao fato do Senhor Jesus dar nome às nossas obras. E isso no propósito de nos levar à experiência de perdão. Isso no propósito de fazer com que nós nos reconciliemos com Deus e passemos a acreditar naquele que fez as boas obras por amor a nós, e que através do encontro com o seu amor gracioso, com o seu perdão infinito, nos conduzir a praticar o bem para a glória daquele que nos criou. Então o texto declara: mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Então, não há espaço para essa relação romântica, por exemplo, que a esquerda mantém com grande parte da sociedade, partindo do pressuposto que o homem é naturalmente bom, que o homem nasce bom, e que tão somente é o meio que o corrompe. Mas fica essa pergunta: quem forma o meio? Eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Gente, eu não entendo como que nós podemos ter vergonha de fazer eco à pregação de Cristo, quando nós sabemos que vivemos num planeta como esse, tão caracterizado pela presença do mal,
do mal que é perpetrado por você e por mim contra o próximo. Esses dias eu estava fazendo minha devocional nos Salmos e me chamou a atenção o seguinte fato: grande parte dos Salmos tem como objetivo pedir a Deus proteção. Quanto às intenções de inimigos humanos que querem destruir a vida do crente. O homem é o lobo do homem. E o Senhor Jesus declarava isso, e a liderança judaica era levada à loucura ao tomar conhecimento do fato de que o Senhor Jesus dizia que eles estavam tão perdidos quanto os gentios, que não conheciam o Antigo Testamento. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, pelo menos agora eu entendo que não é da vontade do Pai que eu suba com vocês, porque o meu tempo ainda não está cumprido. É interessante isso, como que a teologia, por exemplo, a crença nos decretos eternos de Deus, não levava o Senhor Jesus Cristo a viver de modo irresponsável. Eu não vou, porque há pessoas que querem me matar, e não é da vontade do Pai que eu morra agora. É necessário que espere a Páscoa chegar, porque a festa dos tabernáculos não representa, não anuncia na mesma extensão o que a Páscoa revela sobre a minha morte sacrificial, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 9, disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia, mostrando, portanto, uma grande independência com relação à pauta dos seus irmãos, independência para a qual Cristo também quer nos chamar, a fim de que nós sejamos, repito, pautados pela vontade de Deus, e não pela vontade daquele que diz, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Não quero saber onde eu vou ganhar mais visibilidade, o que eu quero é viver no centro da vontade de Deus. É claro que nenhum de nós é capaz de viver assim, na sua plenitude, mas Jesus viveu. Jesus se submeteu ao Pai, chegando ao ponto de morrer na cruz por você e por mim. E ali então nós encontramos perdão para a nossa obstinação. Recebemos o seu abraço, e a partir desse encontro, o poder de Cristo passa a fazer parte da nossa vida, a fim de que vivamos uma vida de independência em relação a este mundo, e total sujeição à vontade do Pai. Que Deus o abençoe muito, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e orar? Senhor, nosso Deus e Pai, as nossas obras são mais, e são mais, porque ouvimos mais a multidão do que a Ti. São mais, porque somos mais dirigidos pela cultura do que conduzidos pelo Evangelho. Mas nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor veio para nos salvar, para nos redimir dessa idolatria, perdoando os nossos pecados, e porque o Senhor venceu o mundo, ao estarmos conectados a Ti, nós podemos também vencê-lo. Ó Deus, e nós rogamos a Ti, que a partir de hoje, Tu nos ajudes também a poder dizer, a minha hora não chegou. Que nós também possamos dizer, a mim me cabe oferecer um ouvido surdo para a cultura. Até para os amigos que me são mais caros.
a fim de manter meu ouvido aberto para a voz do Pai. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar a verdadeira liberdade que está em Cristo. Ajuda-nos a viver com esta obsessão, Senhor. Ó Deus, e nós também queremos pedir a Ti, que se há aqui entre nós, pessoas que, como os irmãos de Jesus, apesar de toda a familiaridade com Cristo, ainda não se converteram, que esta manhã seja manhã de salvação, seja manhã de perdão de pecados, seja manhã de novo nascimento. Nós pedimos que as escamas caiam dos olhos destes, Senhor, e que estes contemplem a Tua beleza, e se encantem, Senhor, e tenham o coração santificado pela Tua graça, e corram para a cruz, recebam o Seu perdão e a selagem do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, continue a abençoar a nossa querida igreja, e que em tudo, Senhor, esta igreja revele o propósito de andar após Cristo, Senhor, e corajosamente chamar o mundo ao arrependimento, Senhor, anunciando que no tempo e no espaço, Deus enviou o seu único Filho para morrer por aqueles que perderam contato consigo mesmos, que julgam que são livres, quando na verdade estão se submetendo fielmente ao script de um outro. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e é tudo que nós pedimos a Ti. Opera esta obra de libertação em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.